maravilhoso Deus, nosso Pai querido e amado. Muito obrigado por esta bonita manhã de sábado, pelo privilégio de, como filhos do Senhor, como amigos e irmãos em Cristo, podemos estar aqui reunidos para adorar o Senhor através da música, adorar ao Senhor através das ofertas, dos dízimos, e adorar ao Senhor também através da leitura da Tua Palavra. Aceite, ó Deus, o culto desta manhã como o melhor que nós podemos oferecer ao Senhor e venha, através dele, alcançar o coração de cada um de nós. Oramos-te em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Bom sábado para vocês. É uma alegria podermos estar aqui novamente na igreja de Padre Miguel, nesse dia, como nós dissemos na oração, tão bonito. É um dia claro, lindo, dia. E muito obrigado pela lição da Escola Sabatina, muito boa. Que Deus continue abençoando você e a sua casa, Tanto aos nossos irmãos que estão aqui, entendemos que depois das 10h30 outros irmãos estarão chegando, mas a vocês o meu cordial bom dia, bom sábado, aos amigos também que estão em casa e provavelmente estão assistindo agora, ou em algum momento estarão ouvindo essa mensagem, que Deus também possa estar com você, abençoando aí a sua vida, aonde você estiver ouvindo esta mensagem. Antes de abrirmos a Bíblia, apenas fortalecendo os dois avisos que foram feitos aqui. O primeiro deles sobre o Colíder. Esse ano, pelas circunstâncias que estamos vivendo, o Colíder será feito na associação. Estaremos lançando o programa do Colíder geral nesta tarde, às 15h30. Então, algumas igrejas estarão abertas, transmitindo a mensagem, o Colíder. Alguns irmãos impossibilitados de vir à igreja poderão entrar também na sua casa. Vai estar em todas as plataformas da Associação Rio Sul. Só você escrever lá, a associação ou a ARS, você vai entrar no YouTube, no Facebook e também no Zoom. Então, não deixe de assistir, será o lançamento então do programa. E depois, cada departamento, a partir de amanhã, pela manhã, no domingo e à tarde, e também às sextas à noite e nos sábados à tarde, no mês de dezembro, serão treinados, e já foi anunciado e divulgado então os horários de cada um dos departamentos. Então essa é a primeira coisa em relação ao Colíder desse ano, é o treinamento dos departamentos, ok? O outro aspecto é em relação ao mutirão de Natal. Cada ano, e esse é um ano muito especial, nós louvamos a Deus porque somente nos primeiros meses ali, quando então foi anunciado que o Brasil estaria também sendo fortemente atingido por esta pandemia do coronavírus, do Covid-19, quando as nossas igrejas foram fechadas e alguns irmãos, devido ao seu trabalho, perderam sua renda, estamos já vivendo um período de janeiro, fevereiro, com muita chuva em alguns lugares, e como aqui também, próximo aqui, algumas pessoas perderam a vida, suas casas, os seus bens, os seus móveis. Nós estamos saindo de um momento difícil de chuva intensa, e entramos então num período difícil, distanciamento social e todas as perdas da qual ele também trouxe. Mas nos primeiros meses, enquanto estávamos contando, a igreja
arrecadou e entregou mais de 170 toneladas de alimentos esse ano. Amém? Louvado seja Deus por isso, né? Só naquela semana do evangelismo da Semana Santa, né, que foi exatamente, né, ali o início do programa do distanciamento social, só naquela semana a igreja arrecadou 47 toneladas de alimentos. Só naquela semana. Realmente foram milagres se somando um ao outro. E nós gostaríamos então de louvar a Deus por aquilo que a igreja fez, né? Por aquilo que a igreja está fazendo. Nós temos algumas igrejas que continuam desde março, né, assistindo, né, pessoas necessitadas, né, desde o mês de março, sejam aquelas que estão em situação de rua, ou aquelas que nas suas casas, né, estão passando por dificuldades. E agora então chegamos no período de Natal, quando então temos a oportunidade, né, de ajudar aqueles que têm menos do que a gente. Amém? É exatamente isso, né? É darmos um pouquinho daquilo que Deus nos dá para abençoar a vida de outras pessoas. E a igreja então está com esse projeto. Eu estou aqui em minhas mãos com o folder aqui da igreja, né? Mutirão de Natal. Doar é um ato de amor, né? Então participe disso e que Deus possa multiplicar aquilo que você tem, né? E possa fazer daquilo que você vai dar bênçãos, né, para aqueles que vão receber também. Amém? Convido você então a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo no livro de Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Esta semana nós estivemos participando, talvez você deve ter assistido pela TV Novo Tempo ou em uma outra plataforma, né, dos meios de comunicação, mensagens do pastor Luiz Gonçalves e também do pastor Alexandre Bullion acerca de um tema lindo, né? E que nos traz bastante emoção, que é a busca daqueles que um dia estiveram conosco e por algum motivo, né, eles estão agora à procura de um novo começo. E foi dado então, através, né, das plataformas digitais da igreja e também da TV Novo Tempo, mensagens convidando essas pessoas a retornarem aos braços do Senhor, fortalecendo a sua fé. Eu gostaria de, antes de ler o texto da Bíblia, perguntar para você: você conhece alguém, né, que já esteve comungando, seja nesta igreja ou em uma outra igreja, mas é do seu conhecimento de que essa pessoa não mais hoje comunga? Você conhece uma pessoa, pelo menos? Deixa eu ver a sua mão. Bom, então, esta mensagem, né, será importante para você, que permanece leal e fiel e conhece alguém, e poderá fazer alguma coisa, seja orar por alguém, né, é o primeiro passo, né, quem sabe entrar em contato, né, fazer uma visita. Então, nós vamos dar algumas sugestões na mensagem deste momento. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 23 ao verso 25, a palavra de Deus diz assim, Hebreus 10, 23 a 25. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O verso 24 diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu gosto muito desse texto. Ele vem logo em seguida, né, vem a galeria da fé. Aqueles que permaneceram leais, apesar de todas as dificuldades, né? Alguns passaram por dificuldades de perderem a sua própria vida, outros enfrentaram dificuldades, né, para manterem a sua fé no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Mas Paulo aqui diz: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
vários fatores são atribuídos àqueles que um dia comungaram dessa fé e deixaram, não é, de congregar, não é, deixaram de estar num pequeno grupo, não é, deixaram de estar em um clube de desbravadores, deixaram de estar, não é, num coral, não é, deixaram a liderança, não é, de ser um líder da igreja. E também, talvez você conheça, e eu também conheço, alguns que estavam no ministério, como líderes, pastores, obreiros, né? Alguns desses também deixaram de congregar. E segundo algumas coisas aconteceram para que essas pessoas deixassem de congregar. Algumas delas, por exemplo, passaram por crises familiares. Algumas dessas passaram por crises, né? Algumas perderam o pai, né? E o pai era o esteio dessa família, seja no fato da morte dele, ou na separação do pai e a mãe. E essas crianças, então, ficaram com uma estrutura fragilizada. Alguns desses tiveram problemas nos relacionamentos, né? Eu tive um problema desse na minha própria família, a minha tia, ela, por muitos anos, por um problema familiar, por muitos anos, mais de 40 anos, ela ficou longe da congregação, né? Longe, né, de voltar ao caminho do Pai. Alguns também por perdas financeiras, né? Alguns por problemas de doença. Eu me lembro quando eu assumi o distrito de Petrópolis, de Madureira, né? E alguns irmãos, lendo ali a listagem daqueles que haviam deixado a fé, estava o nome de uma pessoa, né? Entre tantas outras que ali estavam naquela lista. Eu, visitando algumas dessas, consegui visitar este, e na verdade o que acontecia com ele não é que ele havia deixado de congregar por perda da fé ou coisas dessa natureza, mas o fato é que já há anos ele estava internado em uma clínica para idosos, ali no Tanque, muito próximo da geografia da igreja de Madureira. E qual não foi a alegria dele, não é? Também da diretora daquele centro, não é, de idosos, quando ela descobriu que eu era pastor da igreja adventista. E ela disse, o fulano de tal, que era o que eu estava procurando, né? Ele fala desta igreja com tanto entusiasmo, com tanta alegria, ele até chora quando nós temos culto de outras congregações aqui, de saudade da sua amada igreja Madureira. Inclusive no quarto, era um quarto grande onde ele morava, né? Lá no cantinho do quarto dele tinha um piano. E há alguns anos ele foi pianista da igreja. E ela disse, enquanto ele podia, ele tocava piano aí. Né? Já faz algum tempo que ele não consegue mais tocar. Mas ele passou muitos anos tocando piano. E a gente escutava pelas manhãs e à tarde ele tocando piano. E aos sábados passava grande parte do tempo tocando piano. Então, alguns são os motivos de algumas pessoas não estarem mais congregando. Né? Família, separação, né? Problemas com os pais, problemas financeiros ou problemas de saúde. Alguns estão apenas esperando uma mão que seja estendida para eles, né? Dizendo, olha, nós estamos aguardando você, nós viemos aqui buscar você. Alguns você pode ligar, você pode mandar uma carta, você pode mandar um presente e ele não virá. Ele não virá. Alguns só virão se você for lá e dizer, eu vim aqui hoje, né, buscar você. Deus colocou no meu coração vir aqui hoje para buscar você. Eu gostaria de dizer para você, né, que você agora já voltou e nós vamos estar indo juntos hoje. Né, indo juntos hoje. No livro A Ciência do Bom Viver, a página 168, Ellen White registrou uma frase linda, e ela diz assim, nunca devemos deixar de trabalhar por uma pessoa enquanto houver um
raio de esperança. Já pensaram que coisa linda? É assim que fazem os médicos. É assim que fazem os enfermeiros. É assim que fazem aqueles que cuidam das pessoas na área de saúde. Enquanto ela estiver com a possibilidade de ser restaurada, não se despreza, não se descarta. Nós vamos continuar. E alguns até depois de terem infartado, eles tentam reabilitar com um choque ou massagens durante vários minutos, e algumas até chegam a horas, tentando a reabilitação. Então lembre-se, nunca devemos deixar de trabalhar por uma pessoa enquanto houver um raio de esperança. Se você conhece alguém que já esteve congregando aqui, eu convido você a usar a outra parte do dia de hoje, e os dias que Deus vai te dar para frente, a ir atrás dessa pessoa. Mesmo que insistentemente ele diga para você que ele nunca voltará, que ele não tem nenhum interesse, mas enquanto houver vida nele, há possibilidade dele voltar. O livro de Filipenses diz que capítulo 1, verso 6, diz que aquele que começou a boa obra, ele deseja terminar. O nosso Deus não deixa nada iniciado. Deus começou um trabalho naqueles que já estiveram conosco, daqueles que comungaram aqui ou em outro lugar da qual você conhece. E Deus deseja ir atrás dessas pessoas. Há um pensamento da doutora Brené Brown, que diz assim: estamos aqui para criar vínculos com pessoas. Fomos concebidos para nos conectar uns com os outros. E esse contato é o que dá propósito e sentido à nossa vida. Pode ter certeza que alguns daqueles que estiveram aqui conectados conosco sentem, lógico, desconectados hoje, mas não só isso, eles entendem que falta alguma coisa na vida deles. E Deus dá-nos o privilégio, a oportunidade de, como filhos dele, como servos dele, como representantes dele, de podermos ser uma bênção à vida dessas pessoas. Pode ser também que eu esteja falando esta manhã para alguém que foi convidado a estar aqui depois de alguns anos ausente. Eu não conheço a verdade da sua história, mas se você é um daqueles que foram convidados a estar aqui presente esta manhã, eu gostaria de dizer uma coisa para você. Há alegria no céu, amém? Há muita alegria no céu. Se você foi convidado para estar aqui e aceitou o convite de alguém para vir esta manhã aqui, lembre-se que a Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15, onde apresenta as 3 lindas parábolas da dracma, da ovelha e do filho, o alvo ou auge de todas essas 3 parábolas é a festa, é a alegria, é quando encontra-se com o Pai Celestial. Eu gostaria de ler pelo menos 3 versos do capítulo 15 de Lucas. Lucas capítulo 15, o verso 7, a Bíblia falando sobre a ovelha, ela diz assim, Lucas 15, 7, digo-vos que assim haverá júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de... Então, se você foi convidado e aceitou, eu gostaria de dizer que foi muito bom para alguém que te convidou, mas há júbilo e alegria no céu por esse ato desta manhã, amém? Quando a mulher perde a dracma, a partir do verso 8, quando chega no verso 10, a Bíblia diz assim, eu vos afirmo que de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Assim como produziu no coração daquela mulher que buscava a moeda perdida, a alegria, a júbilo no céu. Então, se você está conosco aqui, ou se você está nos ouvindo aí no seu lar, e deseja voltar, e se Deus colocou no seu coração voltar, lembre-se, há júbilo e alegria
pela sua decisão. Assim como também do filho que deixou o lar, entendendo que viveria mais feliz fora do lar da sua casa, do convívio dos seus pais, da sua família. Quando ele retorna para casa e é abraçado pelo pai, o verso 22 diz assim, capítulo 15, 22 de Lucas: o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ele não é mais um estranho, ele não é mais um perdido, não é mais alguém que deixou a casa. Ele retorna com todos os direitos de filho, né, de paternidade. O verso 23 diz: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram começou a festa, começaram a regozijar-se. Note que nos 3 exemplos bíblicos, né, de Lucas 15, né, quando acontece de se encontrar a ovelha, da mulher encontrar a moeda, a dracma perdida, e do filho retornar para casa, não se lembra do erro do passado, mas se lembra apenas da alegria, do reencontro e do começo de uma nova experiência. Amém? Lembre-se, queridos, desse pensamento de Ellen White: enquanto houver um raio de esperança, né, compensa nós continuarmos, né, amando, buscando, tentando conectar essa pessoa ao reino dos céus. Convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago. Nós estávamos ali em Hebreus, agora Tiago, capítulo 5, os versos 19 e 20. Comenta aqui, né, sobre a alegria daqueles que são encontrados, daqueles que são alcançados pela graça e o favor e a misericórdia de Deus. Veja o que diz a Bíblia, Tiago 5, verso 19 e 20. Diz a Bíblia: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Amém? Que lindo texto, né? Que lindo texto. Sabe que aquele que vai atrás daquele que se perdeu, né, daquele que conhece, né, e algumas das vezes está ferido, magoado. Quantas vezes eu já visitei a semelhança desse que eu disse, né, nessa casa de recuperação ali no tanque, mas eu também já visitei alguns que estavam machucados e feridos, né? E no meu caso, né, da minha tia Eunice, ela estava envergonhada e não tinha forças para voltar, né? Meu avô durante muitos anos orou por ela, morava próximo a ela muitos anos, orou por ela. O meu avô faleceu, né, em 1986. Eu não estou bem seguro, mas se foi 90 ou final de 89, 2 ou 3 anos depois da morte do meu avô, eu tive o privilégio de batizar a minha tia. Foi um dia de emoção. Alguns dos irmãos, dos sobrinhos, né, dos cunhados, estavam ali presentes, e dos filhos também dela. E nós subimos até o tanque, né, e ali eu tive o privilégio de batizar a minha tia. Ela estava muito emocionada, estava muito feliz. Ela permanece leal e fiel, mora hoje em Santos. Mas uma coisa, ela disse: o meu pai e a minha mãe não puderam ver este momento. Ela estava feliz. Mas a minha avó, né, Maria, e o meu avô José faleceram antes de ver a decisão da Eunice. Agora eu imagino quando todos nós estivermos adentrando a Canaã celestial. E meu avô e a minha avó
poderem se encontrar com a minha tia Eunice, amém? Sabe, queridos, a Bíblia, aqui em Tiago diz, se alguém se desviou da verdade, e se você com o coração agradecido a Deus, vai atrás dessa pessoa, né? E essa pessoa reconhece, a Bíblia diz que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidões de pecados. Podemos retratar o evangelismo, né, do reencontro, aqui nessa expressão de trazer de volta alguém, né, alguém que estava longe e foi encontrado. Alguém que já havia experimentado, e você sabe como é difícil. Ele conhece aquilo que você conhece, né? Ele também viveu as experiências que você vive. E muitas das coisas que você falará para ele não serão nenhuma novidade. A única coisa, né, que temos que dizer a ele é que o céu sem ele não será o mesmo. Não será o mesmo. Aquele que converter, né, do seu caminho ou fazer com que ele retorne para os seus, né, para a sua casa, aquele que faz ele voltar para os braços do Pai, não somente salva da morte a alma dele, mas também cobrirá multidões de pecados. Dona Maria era uma das membros da igreja, com seu esposo e 2 filhos, e vivia uma vida cristã como a grande maioria de nós que estamos aqui esta manhã. Mas um belo dia o seu esposo a deixou. E por algum motivo da sua própria saúde, ela entrou numa profunda depressão. Basicamente, através de remédios e de internações, ela passou a viver parte da sua vida. Nesse momento, seus filhos adolescentes também perderam o interesse e a orientação da igreja, e durante muito tempo, a Dona Maria continuou uma vida de sofrimento. Até que uma senhora chamada Antônia desejou, vendo o livro da igreja e os nomes que ali estavam, com um ar de bondade, de bastante carinho, ela começou a visitar algumas pessoas. E entre as pessoas que ela visitou estava a Maria, a Dona Maria, com seus 2 filhos. Bom, ela descobriu que a Dona Maria apreciava muito a igreja. Só tinha lembranças e registros positivos. E quando o Antônio entrou em contato com os 2 filhos, descobriu que eles ainda sentiam saudade do departamento infantil, né, e das atividades de classes da escola sabatina. Mas não tinham mais condições de voltarem sozinhos. A Antônia então convidou mais algumas outras pessoas, e uma das pessoas que tinha carro, e ela combinou com a Maria de um dia buscá-la em um dia de culto. E combinou com os filhos também. E a história diz o seguinte, que naquele dia marcado, a Maria estava, embora sob efeito de medicações, estava preparada dentro da sua casa, esperando aquele momento depois de muitos anos de ausência da igreja. Ali também estavam seus filhos, já com hábitos não saudáveis, mas também estavam preparados para ir à igreja depois de muitos anos. E qual não foi a alegria dela, quando adentraram as portas da igreja. Os seus filhos, como que recobraram os sonhos e as experiências da infância, disseram: mãe, a partir de hoje, a Dona Antônia não precisa mais trazer a senhora. Nós iremos trazer a senhora e também voltaremos. Alegria no céu.
Há mais alegria no céu por um pecador que reconhece do que por 99 que não necessitam disto. O comentário bíblico adventista diz assim: só Deus converte uma pessoa, mas os seres humanos são os seus instrumentos nessa obra celestial. Só Deus converte, mas eu e você somos os instrumentos de Deus nesta obra celestial. Há dezenas de Marias, há dezenas de Juvenis, centenas e milhares, que por motivos diversos deixaram de congregar na igreja. Alguns desses perambulam sofrendo no seu dia a dia. Alguns com muita saudade de voltar. Alguns com possibilidades grandiosas de voltar, mas sem coragem, sem forças. E algumas das vezes, né, com medo de voltar. Queridos irmãos, Jesus quer contar com você e comigo nesta obra de buscar as pessoas que já estiveram conosco, dando a elas a oportunidade de um novo começo. Amém? Deus quer contar com você. E se você está aqui esta manhã, porque alguém te convidou, e você há algum tempo já não frequenta esta igreja, eu gostaria de dizer para você que há mais alegria no céu por você estar aqui, do que aqueles que disseram: que bom ver você. Seja bem-vindo. Estávamos com saudade. Lembre-se, há muito mais alegria no céu por você estar aqui e por você ter voltado, do que aqueles que foram manifestados ao verem você aqui esta manhã. Eu gostaria de fazer uma oração, mas antes desta oração, eu gostaria de fazer uma pergunta e um convite para você. Há muita gente que você conhece, ou talvez você conheça uma ou mais pessoas que precisam voltar aos braços do Pai. E a minha pergunta para você é: você gostaria de ser esse instrumento de Deus? Uma vez que é só Deus que converte, mas você gostaria de ser instrumento de Deus? Essa mão de Deus, esse braço de Deus, essa voz de Deus, esta estender da mão de Deus para ir nesses próximos dias ou horas, você que vai definir, pelo menos fazendo contato com uma dessas pessoas. Eu gostaria de saber, você gostaria de fazer isto esta manhã? De tomar essa decisão? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Lembre-se que há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento. E eu não sei, mas vou incluir em minha oração, se você está aqui esta manhã e já fazia algum tempo que você não vinha, gostaria de dizer para você que este é o seu lugar. Amém? Este é o seu lugar. No sábado passado, a minha tia me ligou lá de Santos. Depois do distanciamento social, a minha tia não foi mais. Desde março, a minha tia não foi à igreja mais. Algumas vezes, quando eu estou pregando em uma igreja que é transmitido, eu passo o link para minha tia. E ela assiste lá a mensagem, né? Hoje eu passei o link para ela. Provavelmente ela esteja assistindo essa mensagem. E eu gostaria de dizer para você, né, que está aqui esta manhã, e que veio esta manhã, que há muita alegria aqui na igreja de Padre Miguel por você. Amém? Mas há mais alegria no céu por você. Portanto, esta é a sua casa. E o nosso Deus é o seu Pai, que aguardava de braços abertos para lhe dar não só um anel,
não só uma roupa de justiça, mas para estender você a casa, para você viver a vida eterna. Que Deus te abençoe. Amém. Convido você a ficar em pé, nós vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos como amigos, como irmãos, como família, nesse momento adorando ao Senhor nesta igreja. Nós agradecemos por todas as pessoas que estão aqui. Nós também agradecemos por aqueles que estão nos ouvindo em sua casa, ou por todos aqueles que em algum momento ouvirão esta mensagem. Aqueles que estão firmes na sua esperança e fé, que o Senhor os fortaleça cada dia mais. E faça deles instrumentos, vasos, para ir buscar aqueles que estão frágeis, que estão ausentes, para o grande encontro, não somente aqui na terra, mas aquele grande encontro que nós teremos um dia pessoalmente com o Senhor. Aceite, ó Pai, este culto, aceite a nossa decisão de sermos esses instrumentos nas suas mãos e abençoe a vida de cada membro que está aqui nesta igreja, aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que ouvirão esta mensagem, em nome de Jesus. Amém.